Shalom, Deus abençoe. Sei que o Senhor está fazendo uma obra maravilhosa na sua vida durante esses dias. Nosso Deus não desperdiça nada. Tudo que Ele tem permitido acontecer em nossas vidas tem um propósito. E, por conta desse propósito, nós estamos com mais uma ministração que tem chamado a atenção de muitos. Eu estou no Instagram, no Face, fazendo ministrações no Face ao meio-dia, Facebook, meio-dia, ministrações no Instagram às 6 da manhã e às 18 horas. E Deus tem me abençoado, tem colocado em meus lábios a palavra que nós estamos precisando. E nesta manhã no Instagram, nós tivemos com a palavra escolha. A sua escolha faz diferença. Escolha faz diferença. É o tema que foi apresentado hoje no Instagram pela manhã e pela aceitação, pelo reboliço que foi feito. Pessoas me enviando mensagens, agradecendo pelo que Deus falou, que foi maravilhoso. Tem pessoas que achou maravilhoso ser exortado. Nós sabemos que nós precisamos ser exortados. Precisamos ser edificados e precisamos ser consolados. Tem momentos que o profeta traz o consolo, momentos que ele traz a edificação e momentos que ele traz a exortação. E às vezes traz as três coisas no mesmo tempo. Mas nessa manhã foi mais exortação e eu vou tentar, com a ajuda do Espírito Santo, reproduzir o que Deus falou no culto matutino no Instagram às 6 horas da manhã. É essa palavra, escolha fazer diferença. É o livro do profeta Jonas, no capítulo 1, do versículo 1 a 17. E você pode ler logo o livro todo, que tem muita edificação para a sua vida. Jonas. Então, Deus tem nos mostrado que diferença faz um filho de Deus diante das situações que eles se encontram. Deus prepara circunstâncias para que nós possamos ver o que está acontecendo ao nosso redor. E para nós, nesses dias, foi uma circunstância global. Assim também foi no livro de Jonas. Ali, por conta daquelas circunstâncias, por conta da situação em que o povo de Nínive chegou, Deus também trouxe um avivamento que jamais foi visto naqueles tempos. E no nosso tempo também, poucos são os avivamentos que nós temos visto em relação a esse de Jonas, que aconteceu através do profeta Jonas. O povo de Nínive se arrependeu. O avivamento verdadeiro é esse, onde há temor de Deus, onde há arrependimento, onde o povo se volta para Deus, reconhecendo que Ele é santo, santo, e vai viver na santidade. Então, queridos, a palavra que nós temos é essa, escolha fazer diferença. Não seja um fujão como Jonas, porque Deus vai te pegar de qualquer jeito. Ele vai te pegar. Pegou Jonas lá no ventre do grande peixe, e sempre tem um grande peixe para todo profeta fujão. Então temos que ter atenção à bússola. A gente está muito olhando para o relógio, mas esquece que é a bússola é que dá direção. Relógio é importante, mas a bússola nos dá direção. E temos uma bússola na vida espiritual, que é o Espírito Santo, para nos dar direção. E você vê aqui no livro de Jonas, no capítulo 1, do versículo 1 a 17, o Senhor nos mostrando isso. Deus chama as pessoas e determina o lugar que ela deve ir. Deus determina uma rua para você morar, que é o lugar onde você deve avivar. Deve deixar Deus incendiar, trazer o avivamento na sua rua. Deus chama você para um bairro, é para avivar esse bairro. Deus trouxe você para morar numa cidade, é para avivar essa cidade. Nós sabemos que Deus não tem nada na nossa vida sem propósito. Você está nessa rua aí achando porque Deus te colocou, porque você ia ser o mais próspero da rua, vai ser a pessoa que vai chamar a atenção pelos bens materiais, porque é o mais próspero da rua.
Não foi por isso. O Senhor te botou nessa rua para você trazer o avivamento nela. Deus só quer saber de avivamento, Ele é Deus de fogo. Toda vez que Ele se apresenta aos seus filhos, se apresenta como fogo. A manifestação dele é tremenda, como fogo. Então, como é que nós vamos ficar numa rua sem incendiar essa rua com a presença de Deus? Tem um propósito, você não compreendeu. Jonatas fez que não entendeu. Ele diz assim, não, isso é para outro profeta, não é para mim não. Eu estou deduzindo que ele tem pensado assim. No tempo dele, no período que ele estava vivendo, tinha Amós, que era profeta, tinha Abacuque, tinha Obadias, e ele na certa pensou assim, ora, tem Amós, ele pode ir a Nínive pregar, tem Abacuque, tem Obadias, e por que sou eu? Por que Deus olhou para mim? Por que ele me mandou para Nínive? Eu deduzo que ele pensou assim, não deu importância ao chamado de Deus, e aí teve que ir depois de entrar no ventre de um grande peixe. Muitos de nós não demos importância ao chamado de Deus. Deus nos chamou, ainda estávamos solteiros. Nos convidou para ser o avivador da rua que nós moramos, ainda solteiros. O avivador do bairro, da cidade, que estava solteiro, com toda a chance, porque o Senhor diz em 1 Coríntios, capítulo 7, que os solteiros cuidam das coisas como agradar ao Senhor. E tem alguma coisa que agrade mais ao Senhor, de que você está cheio do Espírito Santo, e levar as pessoas aos pés de Jesus? Isso é avivamento. Você está cheio, é necessário estar cheio. E aí, quantos solteiros desistiram dessa proposta de Deus? Ele diz em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito Santo. E o solteiro, com toda a chance de buscar a Deus, de ter todos aqueles gravetos que eu falei na mensagem passada, lembra que eu falei quais são os gravetos que vai causar o avivamento? Porque tem que ter lenha na fogueira. E eu já nem estou dizendo a você que seja uma lenha pesada, não, basta um gravetinho chamado Palavra de Deus, você todos os dias meditando nela, obedecendo, que você já fica avivado. Às vezes você está correndo atrás de uma lenha pesada, não é? Não, basta um gravetinho, que é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus são os gravetos que fazem o incêndio, que faz o avivamento. Se você sair de casa em casa na sua vizinhança com a Palavra de Deus, ela não volta vazia. E sua cidade, sua rua, seu bairro, sua cidade vai ser tomada pelo avivamento. Então Jonas, assim como você e eu, deve ter pensado isso. Tem tantos profetas aí, cadê o Abacuque? Porque ele não vai. Cadê o Obadias? Porque ele não vai. Cadê o Amós? A mesma coisa aí vocês estão me dizendo. Oxe, eu vou casar. Negócio de estar sendo usado por Deus. O solteiro cuida das coisas como agradar o Senhor. Que nada, eu vou casar. A Bíblia também diz que é melhor casar do que se abrasar. Eu vou é casar. Não é para você se abrasar e nem também para se apressar para casar antes de fazer o que Deus tem na sua vida enquanto solteiro. Porque muitos se precipitaram achando que Deus está tardando, que Deus está demorando trazer o marido, e se precipitaram, Deus só estava dando tempo para você fazer a obra que Ele quer que você faça. Ele não estava demorando não, Ele estava querendo ver você solteira, sem ter ninguém para lhe impedir, invadindo os bairros da cidade, não somente a sua rua, mas os bairros da cidade, levando uma palavra, libertando os cativos. É isso que Deus quer fazer na sua vida de solteiro. E você está precipitando-se, só entrando no templo, olhando quem será que Deus já mandou. Será que é fulano que está ali? Será que é aquele que chegou tem uma semana? Será que é ele que Deus já mandou para mim? Você está nessa confusão de cabeça? Você não quer aproveitar o tempo maior que você tem na sua vida para estar dedicado à obra do evangelismo? À obra de oração? De meditação da palavra? Tem alguém que tenha mais tempo do que o solteiro? Não tem. Solteiro é solteiro. Ele só tem obrigação com seus pais se os pais derem tarefa para fazer. Mas, mesmo assim, as tarefas que um pai dá para fazer, uma mãe, não vai se comparar com a pessoa ser o líder, ser o cabeça do lar, ter casado e ter responsabilidade da conta do seu lar. É diferente. Então, são vocês, queridos, que têm que trazer o avivamento. Eis aqui também uma pessoa que Deus está falando. Eu não fiz a obra no tempo de solteira como deveria fazer.
Mas Deus me ensinou que tem que ter a restituição. Logo que eu casei, sem fazer a obra que deveria fazer no tempo de solteira, eu tive que renunciar a tudo depois de casada, me juntar com meu marido para a obra dele, descendo invasão, subindo invasão, levando os filhos para invasão. E Deus, na sua infinita misericórdia, não deixou que nenhuma bala perdida viesse sobre mim, nem sobre meus filhos. Porque eu tive que restituir, continuo restituindo. Porque Ele não me mandou casar fora de hora. Ele tinha um chamado para mim, uma missionária, nos campos aí onde tivesse muito índio para evangelizar. Era esse o meu chamado. Era não, é meu chamado. E aí o Senhor, na sua infinita misericórdia, me colocou na boca de um grande peixe, que foram filhos doentes. Aí eu parei para pensar. Deus não deixa nada nas nossas vidas em vão. Se eu tive esses filhos doentes, Deus está falando comigo. Porque a vontade do Senhor é sempre dar saúde. Os filhos são a herança do Senhor, Ele quer nossos filhos saudáveis. Então o Senhor pega de alguma maneira. Comigo foi os filhos doentes. Eu parei para refletir. E como eu dependia do Senhor, eu tive que então voltar atrás. Senhor, não fiz a tua obra como deveria fazer no tempo de solteira. Então agora, reconhecendo a tua soberania, reconhecendo o teu poder, eu vou na presença do Senhor, entrar nas invasões, trazer os cativos e oprimidos que estão lá, e não vou deixar meus filhos na frente do televisor, eles vão comigo, e o Senhor vai nos guardar, e realmente Ele nos guardou, nenhuma bala perdida atingiu meus filhos nem a mim nas invasões que andei, levando a palavra, porque essa é a minha missão. E a sua? É diferente? Eu não acredito que você não saiba que na Bíblia tem a principal missão para todo crente. Todo crente, mesmo que não foi chamado para ir falar lá onde estão os índios, em lugares distantes, mas você é chamado pelo Senhor para fazer discípulos. Na sua vizinhança, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Fazer discípulos. É Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Você não sabia disso ainda? O Senhor está te falando que você deve escolher fazer diferença. E fazer diferença tem que ler a Bíblia para saber o que Deus está falando, o que Ele quer falar conosco. Ele fala de outras maneiras, mas o principal é pela sua palavra. Então vamos escolher andar na direção do Espírito? Não fazer como Jonas? Vamos pela bússola que é o Espírito? O Espírito Santo é uma bússola para nós. Então, vamos fazer diferente. Não vamos olhar os profetas que estão ao nosso redor. Nós estamos no tempo de profetas e profetisas. Você não tem que olhar para o profeta esse ou aquele. Você tem que olhar para a sua missão, a sua rua é o seu campo missionário, o seu bairro é o seu campo missionário, a sua cidade é o seu campo missionário. Então, pronto. Vai na direção. Cada dia na casa de um vizinho com a palavra. Cada dia evangelizando um vizinho. Na minha rua, durante anos e anos. Agora foi que eu parei, porque estou fazendo a obra em outro lugar. Mas a minha vizinhança, recebi a visita, recebi a oração, recebi a palavra. Toda semana eu estava na casa de cada um deles. Quem aceitou, aceitou. Quem não aceitou, mas eu estou livre. De maneira nenhuma, nenhum vai se queixar. Vão se queixar do meu abuso, de sempre estar falando de Jesus para eles, que eles acham que isso é abuso. Mas não vão se queixar, dizer, olha, ali tem uma crente, está morando aqui, nunca falou de Jesus para nós. Então, há tempo e fora de tempo, eles querendo ou não, de porta em porta na sua vizinhança, falando de Jesus. Isso eu fiz desde os meus 17 anos, quando eu aceitei Jesus Cristo, de porta em porta, pedindo perdão aos vizinhos que eu ofendi e falando de Jesus para ele. E eu creio que você e eu não temos outra coisa a fazer. Ganhar a rua que moramos, ganhar o bairro que moramos, ganhar a cidade que moramos. Não fazer como Jonas. Dá desculpa. Tem tanto profeta aí, porque eu tenho que ir. Tem profeta, mas você tem a sua missão e não deve de maneira nenhuma deixá-la. Porque o Senhor quer que você faça a diferença. Bem, nós sabemos que o avivamento de Nínive foi tremendo, né? Por quê? Porque o profeta, querendo ou não, o Senhor deixou que ele entrasse no ventre de um grande peixe e jogou o profeta dentro do local que ele tinha que fazer a obra. E conseguiu grande avivamento. Quer dizer para você que o Senhor está de olho em nós. Ele criou uma circunstância lá em Nínive. Nínive estava naquela situação, pecado só e mais nada. E Deus mandou o profeta.
e eles se arrependeram. Hoje não está sendo diferente. Nós estamos num mundo semelhante ao que estava acontecendo em Nínive. Em Nínive, o pessoal tocava fogo nos filhos, arrancava a pele dos adultos, deixava eles secarem no sol, as pessoas vivas, tirada a pele e no sol exposto, se queimando, de tal nível de perversidade que estava reinando em Nínive. E o Senhor tinha um profeta para ir para lá. Mas o profeta achou que não, eles são muito perversos, eles não merecem de maneira nenhuma estarem sendo visitados por um profeta para se arrepender e Deus esquecer de tudo que eles fizeram. É assim que muitos profetas pensam. Eu vou num bairro de marginais, nada? Vou falar para marginais? Eles são perversos, eles têm que morrer mesmo, têm que ir para a cadeia mesmo e acabou. Tem muitos filhos de Deus semelhantes a Jonas, achando que o povo não merece ser alcançado pelo amor de Deus, que não merece a gente arriscar a vida para ir num bairro buscá-lo, porque eles estão fazendo assim porque querem que eles morram na cadeia. É assim que alguns filhos de Deus estão pensando. Mas o Senhor está dizendo que você e eu precisamos fazer diferença. Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. E Ele deixou essa missão para nós continuarmos. Ele nos usa para continuar salvando o que está perdido. Está pensando que Nínive era uma cidade, uma cidade da antiguidade, que foi fundada por Nimrod. Vocês que têm me acompanhado sabem muito bem como foi a história de Nimrod, o fundador da Babilônia, aquela que é mãe de todas as religiões pagãs, de idólatras. Foi isso que Nimrod fundou. E incluindo, nas cidades que Nimrod fundou, está a Nínive. Depois daquela confusão de Babel, feita por Nimrod, você sabe muito bem que Nínive foi uma das cidades fundada por ele. E os costumes e a tradição de Nínive, você sabe? Você sabe os costumes e a tradição e as tradições da sua cidade? Ou você está indiferente ao que o diabo está fazendo na sua cidade? Mas Deus não está indiferente, Ele está vendo e está chamando a mim e a você para fazer a diferença. A diferença, ser aquele que vai libertar os cativos, trazer o avivamento na sua cidade. Era isso que Jonas não queria fazer. Nínive era uma cidade grandiosa, no que hoje é o Iraque moderno. Suas ruas eram de 20 milhas de comprimento, suas paredes eram de 100 pés de altura. Foi a capital da Síria. Não foi uma coisa qualquer, não. Nínive era muito importante. Quase 1 milhão de pessoas viviam em torno desta megatrópole. Quer dizer, uma cidade onde tem uma grande população, que não tem desenvolvida, que não tem nenhum problema em relação ao desenvolvimento, muito próspera. Era isso que era Nínive. E aí Jonas diz, eles estão pecando porque quer. Imaginou que eu que vou lá, eles que morram, vão para o inferno. Eu não tenho nada a ver. É o que muitos de nós estão pensando. Eles estão nesses bairros marginalizados porque querem. Eles estão vivendo assim porque querem. Eu que não vou arriscar minha vida, entrar em um bairro desse para levar a palavra. Vamos mudar nossa história? Vamos fazer diferença? Vamos aprender com Jesus? Ele deu a sua própria vida para me salvar e salvar a você. E não vai ser diferente o nosso caso. Se nós estamos com Ele, nós vamos nos expor, porque a vida pertence a Ele. Tanto faz você dentro da sua casa, no seu conforto, em frente ao seu televisor de não sei quantas polegadas, assistindo os artistas gospels, como lá. Se Deus guarda a vida, você está guardado dentro de casa e está guardado também no lugar onde você tem medo de ir. Mas se você está pensando que a sua vida, quem está guardando é você, continue dentro da sua casa, protegida. Nós sabemos que a proteção vem do Senhor, e se Ele mandar, Ele garante. Ele nos manda sair da zona de conforto e pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. E é justamente onde estão os perdidos e cativos pelo diabo que nós devemos ir.
Sabemos que tem pessoas de poder aquisitivo altíssimo, que estão dentro das suas mansões, elas também estão perdidas, mas elas têm a possibilidade de ligar o televisor na hora dos seus momentos de perturbação e da misericórdia do Senhor alcançar, e eles ouviram uma palavra no seu televisor de várias polegadas, sentado no seu sofá. Mas o pobre lá desse bairro marginalizado, o que é que ele tem na frente dele? Cachaça. E quem tem que buscar somos nós. Eles não têm um sofá e um televisor de não sei quantas polegadas na frente dele, para que na hora que eles estiverem lá nas aflições dele, eles lembrem de ligar e ouvir a palavra de Deus e se converter. O pobre tem que ser eu e você que vai levar a palavra. Eles não têm. Tem cachaça para beber até morrer. Mas não tem um televisor com a chance de ouvir alguém falando em frente dele a palavra no momento da aflição deles. Então, queridos, vamos fazer diferença? Por que será que Deus fechou os templos, hein? Será que nós estamos tão bem, maravilhados, cheios do Espírito Santo, cumprindo a palavra do Senhor, fazendo a casa do Senhor casa de oração, como está escrito em Mateus 21:13? Será que nós estamos assim? A casa do Senhor estava sendo casa de oração? Tinha culto matutino de domingo a domingo, povo orando logo cedo, buscando a presença do Senhor? Tinha um povo que não faltava cultos, que chegava meia hora antes do culto, antes do louvor, para estar de joelhos dobrados, orando e clamando para que Deus falasse com eles naquela noite ou naquele dia? Era assim que estavam os templos? Com o povo buscando a face de Deus? Entendendo que o que está escrito em Mateus 21:13 é verdade? Que é casa de oração? Ou estava disfarçando com eventos, tanto eventos e nada de oração? Pode fazer uma avaliação e ver onde foi que você encontrou um templo que está prevalecendo os cultos de oração, os matutinos, as vigílias, os dias de consagração. Pode fazer uma avaliação. Então, Deus deixou fechar os templos, Ele permitiu, porque nós precisávamos parar dentro das nossas casas para refletir, sentir saudade de Deus e entender que a casa dele é chamada casa de oração. Você quer ver o nível da espiritualidade que está o povo dentro do templo? Marque culto matutino de segunda a segunda, para você ver a quantidade de pessoas que vão. Mas se tiver um evento, tiver um altar lá com blá, 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 e lá se vai bateria e tudo, deixa-se faculdade, deixa-se tudo para ir, porque tem um show. Mas se for orar, pode avaliar. Pode me mostrar, dizer, olha aqui, apóstola Rai Nascimento, o templo tal, do ministério tal, estava nesse nível. Não tinha um feriado que não tivesse consagração, jejum e oração. Não tinha um dia da semana que não tivesse matutino, que não tivesse culto ao pôr do sol, oração, agradecendo a Deus pelo final do dia. Tão lindo a gente parar no final do dia e dar gratidão ao Senhor. Não tinha um Shabbat Shalom que não tivesse o povo todo reunido. Não tinha uma linha de frente que não tivesse o povo todo reunido dia de domingo pela manhã. Não tinha um fruto fiel que todas as congregações não tivessem presente. Me mostre se realmente nós estávamos fazendo a casa do Senhor casa de oração. Então não temos que nos queixar, o nosso Deus é bom. Ele apenas está nos alertando, mostrando a necessidade que nós temos de fazer da casa dele casa de oração e não se afastar dos cultos, mesmo que tenha culto de segunda a segunda. A nossa obrigação é ouvir e receber o maná que Deus tem para entregar a cada dia por aquele homem ou mulher de Deus que ele determinou que estivesse na frente do seu povo. Então os tempos estão fechados, não está fazendo diferença, não tinha diferença nenhuma. Sabe o que é que os ímpios veem na porta do templo? É as mamães com os filhos na mão, disfarçadamente, porque os filhos estão pequenos, coloca no braço e vai para a porta do templo e começa a fazer o ajuntamento de bate-papo. É isso que a gente estava encontrando, é isso que os ímpios viam. Passando pela porta do templo e vendo o ajuntamento daqueles que se dizem filhos de Deus, que foi para a casa do Senhor para orar, para buscar a face dele. Então tinha que fechar. Fechado para balanço. Fechou para balanço. Deus está fazendo assim, um reboliço nas nossas vidas. E o avivamento está vindo. Eu acredito que vai ser um avivamento que nunca a terra viu. Vai ser maior do que o de Nínive.
tenha certeza. Vai ser um avivamento inédito. Porque Deus foi que permitiu fechar os templos. Se Ele não quisesse, não acontecia. Ele deixou porque os templos não fazem diferença. Você me apresente qual foi que fez. Qual era que estava fazendo diferença? Quando o líder puxa para o lado da oração, ele fica sozinho. Se ele disser, vai ter matutino a semana inteira, todos os dias, ele ficava. Agora não. Vai ter gente acompanhando. Mas ele ia ficar sozinho no passado, antes desse reboliço que Deus está fazendo. Porque ninguém tinha tempo. Olha, eu cheguei na faculdade meia-noite. Como é que eu ia acordar às 5 horas para ir para matutino? Só a faculdade está fazendo diferença? Porque é para você fazer diferença. Só a faculdade está sendo o seu campo missionário? Onde você traz cada domingo um colega que você foi usado pelo Senhor para ele se converter? Que faculdade é essa, hein? É somente na direção do material? Para que você tenha uma boa posição mais tarde, seja uma doutora. Você precisa ser, eu e você, é alguém que quando passar, onde passar, todos digam, olha ali a mulher do avivamento. Olha ali o homem do avivamento. Olha ali um homem segundo o coração de Deus. Olha ali uma mulher segundo o coração de Deus. É isso. É fazer programações para a eternidade. Você está se programando para um futuro tão falido. Está vindo aí o fogo. A terra está ficando aquecida cada vez mais. O fogo está vindo. Dá uma lidinha em 2 Pedro, capítulo 3. O foguinho está vindo aí. Você está se programando para doutora, doutorado, não sei o que mais. Não tem nada errado. Agora, se você for uma doutora, que onde você passar, todos digam, olha ali uma mulher de Deus, que durante o tempo que ela passou na faculdade, cada semana tinha alguém que era convertido através dela. Aí eu sei que valeu a pena, está valendo a pena a sua faculdade. Mas plano só para a terra? O Senhor manda a gente olhar para as coisas de cima. Você está planejando só para a terra, porque se você estivesse fazendo diferença na faculdade, tenho certeza que a cada domingo viria um coleguinha com você, convertido. Não era para converter na mensagem que o apóstolo ou que os pastores trouxeram, já vinha convertido só pelo seu procedimento, pelo seu testemunho dentro da faculdade. Eu estou mentindo? Eu estou mentindo? Você tem coragem de dizer que estou mentindo? Onde que chegar? Eu não estou dizendo que eu sou essa pessoa, não. Eu não estou dizendo que eu passei pelos meus estudos e acontecia isso comigo, não. Eu estou falando que o Espírito Santo está dizendo que nem eu, nem você estávamos fazendo plano para a eternidade. Só para as coisas passageiras. O materialismo reinando dentro das nossas vidas. A idolatria no nosso coração. O eu e eu. Não se esqueça que no mundo espiritual não é o pronome eu que é o primeiro, é o pronome ele, é Deus que é o primeiro. No mundo espiritual, o pronome eu, ele é o primeiro, o todo-poderoso, depois o meu próximo, então é você, e última sou eu. Mas por que a minha faculdade? Por causa do meu eu. Porque se não fosse por causa do meu eu, você ia juntar o útil ao agradável. Ao mesmo tempo que estava estudando, que não tem nada errado estudar, mas você ia aproveitar a sua sala de aula para fazer o seu campo missionário. Ninguém saía dali sem ouvir a palavra e muitos se converteriam e você estaria realmente fazendo a obra do Senhor como Ele determinou. Onde você for, onde nós formos, temos que fazer diferença. É isso que é avivamento. O avivamento não empata de ninguém estudar, não. Deus tinha discípulos que eram doutores. Jesus tinha discípulos que eram doutor Lucas. Jesus teve outros que eram bastante instruídos, mesmo tendo um semi-analfabeto como Pedro, mas Jesus teve discípulos bem instruídos na área intelectual. Ele não está contra, ele está contra você não fazer diferença onde você está. Você tem que ser diferente dos seus colegas, é avivamento, queridos. Tem que ser diferente. Enquanto eles estão correndo na ansiedade, você tem que estar calma. Na sala de aula, eles dizem, por que você está tão calmo assim? Com a prova dessa difícil? Você não está se preparando para fazer uma pesca? Por quê? Eles têm que ver a diferença. Que você, mesmo o tanto que você estudou, mesmo que não foi o suficiente, mas você não vai pescar, não vai tomar nada na mão do coleguinha para fazer a sua resposta. Isso vai fazer diferença e no final da semana você vai encontrar um colega que queira vir
junto com você a casa de Deus e vai encontrar na casa de Deus uma casa de oração. Isso é avivamento, isso é fazer diferença, isso é dizer ao Senhor, não feche os templos, Senhor. É ter autoridade para dizer, Senhor, não deixe fechar os templos. Tu está vendo que diferença faz esse templo nesse bairro? Tu está vendo quantas pessoas estão sendo acrescentadas a cada dia com a salvação? O Senhor está vendo como nós estamos nesse tempo clamando, jejuando e orando, e as pessoas sendo acrescentadas a cada dia. Mostre isso, diga isso para Deus. Coloque suas razões diante do Senhor e manda a gente colocar. Já viu essa passagem na Bíblia? Ponha diante de mim as suas razões. Qual é a razão que eu tenho ou você? Para dizer, Senhor, por que esses templos fechados? Muda o coração da autoridade. Manda abrir os templos. Usa a autoridade para mandar abrir os templos. Que ousadia nós temos de dizer isso a Deus. Se nós não fazemos diferença, os templos estão fazendo falta a quem? Aos que estão de oba-oba. Está fazendo falta para aqueles que só iam para o templo se mostrar. Mas para aqueles que realmente estão vivendo a palavra, não está fazendo falta, porque nós somos o templo do Espírito Santo. A gente não vai deixar de ir ao templo quando ele estiver aberto, mas se ele ficar fechado, não faz falta, porque nós temos um Deus vivo dentro de nós, que nos aviva 24 horas por dia. Sabe para quem está fazendo falta mesmo? Para aqueles que viviam de oba-oba, que iam para lá se apresentar, se mostrar a roupa que comprou, o sapato que comprou, o cabelo que colocou, ou mostrar suas habilidades lá no palco. Mas para aqueles que vivem realmente a palavra, que estavam querendo viver no templo uma vida de oração e que não tinha chance. Tem algum culto matutino? Não. Você encontra a igreja fechada, você quer orar, está fechado. Então, para esses que já viviam o verdadeiro avivamento dentro das suas casas, não está fazendo diferença, não. Porque nós amamos a casa de Deus e queremos ir à casa de Deus, mas uma casa de Deus onde esteja do jeito que Jesus ensinou. Nós queremos a casa de Deus onde se vê a oração, onde se vê a adoração. Não desfile. E nem artistas no palco. É isso que nós queremos. Todos que estão vivendo nesse nível estão com saudade daquilo que está escrito lá em Atos 2,47. Oh, meu Deus, que saudade daquela igreja primitiva. O povo se reunia com jejuns e oração, e a cada dia era acrescentado aqueles que haviam de se salvar. Saudade eu tenho desse tempo, porque mesmo que eu está vendo, a palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus que era assim. A igreja primitiva era lugar de oração. O povo se reunia com jejuns e oração, e não precisavam se preocupar. As pessoas iam chegando, chorando, arrependidas dos seus pecados, só pelo poder de Deus que reinava na casa de Deus. O povo era traído e vinham com seus próprios pés. Estava sendo assim? O templo que você reúne estava sendo assim? As pessoas chegando a cada dia arrependidas, porque passavam pela porta do templo e via a glória do Senhor se manifestar. Um povo que ora, um povo que se humilha, um povo que reconhece que só o Senhor é Deus. Então é por isso que está fechado. Vai abrir. Porque nós não vamos ser mais os mesmos. Deus está nos dando uma nova chance. Nenhum apóstolo, nenhum bispo, nenhum pastor vai ser mais o mesmo. Deus mudou a nossa história. Nós vamos fazer na casa do Senhor o que ela é. Casa de oração. A casa do Senhor é chamada casa de oração. Mateus 21:13. É fazer diferença, queridos. Deus quer um povo que faça diferença. Se o povo faz diferença, o templo que eles estão chama a atenção de toda a terra. Todos querem ir até lá, porque sabem que a glória de Deus está se manifestando. É o avivamento, que tem que ser maior do que aquele que teve em Nínive. O profeta Fujão foi para a boca do grande peixe e foi vomitado dentro do campo missionário que ele foi mandado por Deus para ir e ele não tinha ido. E aí aconteceu o avivamento maior do tempo, naquela época. Mas o nosso agora vai ultrapassar. Porque nós, que estávamos como profetas fujões, saindo do propósito de Deus, já nos arrependemos e vamos voltar à sua casa, obedecer os seus comandos. Não vai ter culto que a gente não apareça, porque a palavra diz em Hebreus 10:25, que é para estarmos presentes nos cultos, não se apartar da congregação. Então, vamos estar uma novidade de vida. Vamos estar realmente como a palavra diz.
Aqueles que são de Cristo são nova criatura. Nós somos nova criatura. Não vamos ficar vivendo do jeito dos ímpios. Não tem um dia que é do Senhor. O domingo, que deveria ser o dia inteiro só à disposição de Deus, é o dia que a gente vai lavar roupa, é o dia que a gente vai passar roupa, é o dia que a gente faz uma opção de atividade que ficará acumulada durante a semana, porque a gente for fazer o que Deus não mandou. Se a gente estivesse fazendo o que Deus mandou só dentro do equilíbrio, tem que trabalhar para o pão, é verdade. A Bíblia diz que quem não trabalha não coma. Mas não é para você se exceder por causa de bens materiais. Você está trabalhando além da conta e não está cumprindo o propósito de Deus porque você quer. Deus diz que aqueles que buscam o reino dele e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. Então trabalhe para o pão de cada dia, cumpra os seus horários nos cultos, todos os cultos que tiver no seu ministério. Tenha os cultos matutinos como importante, tenha a sua presença nos cultos matutinos. Ao pôr do sol também não despreze, está na casa do Senhor, esteja lá também orando. E as demais coisas nos serão acrescentadas. E o avivamento chega. Todos verão a glória de Deus. O povo de Deus dentro da casa de Deus, buscando a presença, a cidade inteira vai estar indo em direção a esse templo que verdadeiramente for casa de oração. Se o templo que você frequenta é casa de oração, o avivamento vai chegar na sua rua, no seu bairro, no lugar onde está esse templo, vai chegar, porque a glória do Senhor atrai. A glória do Senhor se manifesta e atrai. Então só está faltando isso. Quando abrir os templos, quando nós voltarmos aos templos, nós estamos realmente cumprindo o que diz a palavra, fazendo da casa do Senhor casa de oração, e nós veremos um avivamento que nunca houve. Sabemos que teve tantos avivamentos, né? Foi na Inglaterra, em Gales, em tudo quanto é lugar, e já houve avivamentos, não foi? E passou. Mas esse não vai passar. Esse é o avivamento de Atos 2,17. O Senhor derramando do seu Espírito sobre toda a carne. Nós veremos a manifestação do poder de Deus. Esse avivamento vai ser realmente inédito, vai ser até a volta do Senhor Jesus, que nós não vamos querer que o Senhor novamente feche os templos, que eu sei que se ele tornar a fechar vai ser mais sério. Então nós não vamos querer que ele permitir que os templos sejam fechados. Nós vamos fazer jus à palavra dele. Nós vamos estar na obediência à palavra dele. A minha casa é chamada casa de oração. Não é de diversão, não é de eventos, é de oração. Então, queridos, profetas dos últimos dias, profetas e profetisas, não fique esperando o profeta tal, o profeta esse ou aquele. Tem muitos profetas no nosso tempo. Tem, porque o Senhor mesmo diz, filhos e filhas profetizarão. Porém, você, cuide daquilo que o Senhor te entregou. O Senhor te entregou uma vida de oração, uma vida de evangelismo, uma vida de enchimento do Espírito Santo, tendo o Espírito de Deus transbordando, porque é assim que o Senhor diz em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito Santo. E o avivamento já chegou. E com o avivamento, nós vamos fazer diferença. É isso que o Senhor quer. Esse é o nosso tema. Encerramos dizendo para você que o Senhor quer ver que cada um de nós estejamos fazendo diferença na faculdade, no trabalho, onde você estiver. Todas as pessoas sejam atraídas a Jesus através de mim e de você. Beijo no coração. Amo vocês.